A aula de hoje a gente vai trabalhar com os circuitos em série, né? 2 aulas atrás a gente viu as leis de Ohm, a aula passada eu fiz alguns exercícios com vocês, e na aula de hoje nós vamos trabalhar com uma maneira de ligar mais de um receptor numa mesma tomada, tá? No mesmo gerador, né? Tomada a gente sabe que não é um gerador, é só uma, um final da linha de transmissão, mas a gente acaba falando, né? Ligar na tomada como se fosse ligar um gerador. Não tem problema, dá para entender, né? Então é o seguinte, quando a gente liga um receptor em um gerador, a gente tem um circuito que a gente chama de circuito simples, que eu vou mostrar aqui para vocês, né, agorinha mesmo, que é esse aqui, ó. Certo? Esse aqui de cima é um circuito simples. Eu coloquei aqui uma pilha, né, com 10 volts de tensão, uma lâmpada com 10 ohms de resistência e aqui um interruptor. Esse interruptor é só para eu conseguir ligar ou desligar o circuito a hora que eu quiser. Então, quando eu ligo ele, a lâmpada começa a brilhar. Aqui eu coloquei para mostrar para a gente a corrente convencional do circuito, né? Só que a gente estava acostumado, a gente sabe calcular, por exemplo, a corrente elétrica que passa por esse circuito, né? Se a gente quisesse calcular, só para dar uma lembrada, né? A corrente elétrica que passa por esse circuito, era só pegar a DDP, que é 10 volts, né? A resistência, que é 10 ohms, e fazer U é igual a RI. Então, para esse circuito aqui, é só fazer o igual a RI. Eu vou achar, nem vou fazer a conta, mas eu vou achar, pegar um amperímetro aqui, ó, eu vou achar 1 ampere. E o detalhe, a corrente elétrica ao longo de todo o circuito sempre vai valer a mesma coisa, 1 ampere. Por quê? Porque corrente elétrica é carga por tempo. Então, a quantidade de carga que passa através desses fios, né, é sempre a mesma. Tranquilo? Então, aqui, ó, sempre 1 ampere. Agora, nós vimos também que se eu diminuo a resistência dessa lâmpada, presta atenção, agora está com 9, né? 8, é 10. Se eu passar para 9,5, 9, 8 e assim por diante, a corrente elétrica vai aumentando. Porque a resistência elétrica é aquela grandeza, né, que impõe, né, resistência à passagem dos elétrons, né? Tenta impedir a passagem dos elétrons no circuito. Então, quando eu aumento, a quantidade de elétrons que passa por esse fio vai aumentar. Tá? E aí, você pode notar que com a diminuição da resistência, o brilho da lâmpada, olha só, as linhazinhas amarelas, né? Presta atenção nas linhas amarelas. Elas vão aumentando. Então, com o aumento da corrente, existe também o aumento do brilho da lâmpada. Tá? Isso depois a gente vai colocar tudo no papel de novo, sem problema nenhum. Isso aqui é só para lembrar. Isso aqui é um circuito simples. E agora a gente quer fazer o seguinte, vou desligar ele aqui para não ficar enchendo a nossa visão. Eu liguei aqui ao lado um circuito com 2 lâmpadas. E essas lâmpadas elas estão ligadas através de um mesmo fio. Você pode notar que quando eu fechar esse interruptor aqui, só vai ter um caminho para os elétrons atravessarem, né? Não existe nenhuma bifurcação, não existe nenhuma encruzilhada. O elétron ele vai sair do polo positivo da pilha, né? A gente pode, sim, falar de maneira pedagógica que ele passa através da primeira lâmpada, passa através da segunda lâmpada e volta para o gerador se esse circuito estiver fechado. Com ele aberto, né, do jeito que está aqui, não tem corrente elétrica nenhuma, né? Para haver corrente, eu tenho que ter um circuito fechado, porque circuito aberto não permite a passagem de corrente elétrica. Por que eu falei de maneira pedagógica? Por que eu não posso falar que o elétron sai do polo positivo, caminha pelo circuito e volta no polo negativo? Porque não é isso que acontece, né? A corrente elétrica ela se estabelece no circuito quando o gerador cria um campo elétrico ali naquele fio. Ao ligar um circuito, esse gerador ele cria um campo elétrico no fio todo. Esse campo elétrico é que vai fazer todos os elétrons se moverem ao mesmo tempo. Teve uma perguntinha do Enem que era exatamente isso, né? Por que quando eu aperto o interruptor,
a luz acende quase que imediatamente. Por que não demora um certo tempo até os elétrons chegarem lá na lâmpada? Porque não é assim que funciona, né? Porque quando você fecha um circuito que tem um certo gerador ligado nele, ao fechar um circuito, aparece aqui quase que instantaneamente, porque nada no nosso universo é instantâneo, tá, gente? Mas é muito rápido. Aparece muito rápido aqui um campo elétrico no fio todo gerado pelo gerador. E esse campo elétrico fala assim, ó, galera, elétrons, vamos começar a nos mover aqui, ó. Todo mundo se movendo, tá, no mesmo sentido. Eu costumo falar para os alunos assim, imaginem uma calha, nessas calhas de chuva e tal, tá? Mas aí você vai e coloca, enche ela de bola, de bolinha, sei lá, de sinuca, enfileira um tanto de bola de sinuca assim, né? Se você empurrar a primeira bola de sinuca lá no comecinho da calha e todas estiverem, né, próximas umas das outras, a última vai começar a se mover. Eu não preciso da primeira bola caminhar pela calha toda e chegar até o final. A partir do momento que eu empurro a primeira bola de sinuca enfileirada nessa calha, todas vão começar a se mover. E é mais ou menos isso que acontece aqui no meu fio, né? O gerador começa a empurrar o primeiro elétron, o primeiro empurra o segundo, que empurra o terceiro, e todo mundo começa a se mover quase que instantaneamente, tá? Agora, curiosidade, vamos lá, vamos ligar os dois circuitos, né? Ah, deixa eu voltar essa lâmpada aqui para os 10 ohms que tinha antes. Olha só, com uma lâmpada ligada, e aqui também tem que ser 10 volts, né, para ficar igualzinho. A única diferença é que no circuito da esquerda eu tenho uma lâmpada e no circuito da direita eu tenho duas lâmpadas, tá? Aqui a minha corrente elétrica é 1 ampere, porque eu tenho uma lâmpada só, e aqui a corrente elétrica é meio ampere. Bom, no começo da aula eu mostrei para vocês que com o aumento da resistência, a corrente elétrica diminui. Com a diminuição da resistência, a corrente elétrica aumenta. Foi a primeira coisa que eu mostrei. Então, se a gente comparar esses dois circuitos, esse tem 1 ampere, esse tem meio ampere de corrente, né? Consequentemente, né, você vai perceber que aqui a resistência elétrica é maior. Aqui eu tenho 1 ampere, aqui eu tenho meio ampere. Ou seja, quando eu ligo duas lâmpadas ligadas em série, igual eu fiz aqui, ó, em série significa que a corrente elétrica só tem um caminho para percorrer. Elas estão em sequência uma da outra. Quando eu ligo lâmpadas em série, eu tenho um aumento da resistência total do meu circuito. Certo? Olha só, e eu diagnostico esse aumento da resistência através da diminuição da corrente. Ó. Como aqui a corrente elétrica é metade, meio ampere, e aqui é o dobro, 1 ampere, existe uma relação inversamente proporcional, né? Aqui a resistência elétrica vai ser 20 ohms. Se você fizer a continha, quer ver? Ó? Deixa eu trazer isso para cá. Vou tirar um print aqui dessa nossa... Opa. Beleza. Olha só. Aqui eu tinha uma corrente elétrica de 1 ampere. E aqui eu estou medindo, né, meio ampere. Então aqui a corrente elétrica é de meio ampere. Ou seja, se eu aplicar a primeira lei de Ohm aqui, ó, U é igual a R vezes I, como a DDP é 10, a resistência também é 10, a minha corrente elétrica tem que valer 1, né? Igual eu medi, tá? Se eu fizer essa mesma lógica para cá, aplicar a primeira lei de Ohm, né? A DDP vale 10, a resistência elétrica eu não sei, porque eu tenho duas resistências aqui, né? Mas a corrente elétrica vale meio. Eu vou achar uma resistência elétrica, passa o meio dividindo, vai ficar 10 por meio. Eu vou achar uma resistência elétrica que tem um valor de 20 ohms. Então peraí. Então significa que quando eu colocar duas lâmpadas de 10 ohms em paralelo, em série, eu vou obter uma resistência que é a soma das duas. É isso mesmo. Eu estou mostrando aqui para vocês que como a DDP é 10 volts e a corrente é meio ampere, o que eu calculei aqui é uma resistência que a gente chama de resistência equivalente.
É uma resistência total do circuito, uma resistência equivalente daquele circuito. E isso é verdade sempre. Quanto mais coisas eu ligar em série, maior vai ficar essa resistência equivalente. E menor vai ficar a corrente, consequentemente. Tá bom? Vamos voltar lá para o nosso simulador para mostrar mais uma coisa. Aqui, ó. A corrente elétrica é meio ampere em qualquer lugar do circuito, tá? Isso é característica de qualquer circuito em série. Agora eu quero mostrar outra coisa para vocês. Vou pegar aqui um voltímetro. Voltímetro é um instrumento de medida que mede a DDP, né? A tensão. Então, eu tenho, tipo, uma pinçazinha, que a gente chama de terminal, pretinho, que é sempre o terminal que você quer ligar no polo negativo, e um terminal vermelhinho. Então eu vou colocar aqui, ó. Toda vez que eu ligar, ele vai me mostrar a medida entre os terminais dele. Então tá vendo aqui, ó? Qual que é a DDP que existe entre essa pontinha do vermelhinho e essa pontinha do pretinho? A DDP é 10 volts. Por quê? Porque a minha pilha fornece 10 volts. Ela fornece, ela é um gerador. Consequentemente, a minha lâmpada, num circuito simples, ela tem que utilizar 10 volts, tá? Porque só tem uma lâmpada para utilizar os 10 volts que eu estou trabalhando ali, que eu estou fornecendo ali. Agora, olha como é que funciona esse circuito que a gente chamou de circuito em série, né? Aqui, ó. Eu tenho 10 volts no total. Eu vou medir aqui, ó, a DDP entre esse ponto de contato e esse ponto de contato. O que tem entre os dois? Uma lâmpada. A DDP é 10 volts, mas o voltímetro está medindo só 5. Significa que entre esses dois terminais aqui, ó, eu estou consumindo só 5 volts dos 10 totais. Então já sei. Se essa primeira lâmpada consome só 5, significa que a segunda lâmpada vai consumir também 5. Tá vendo? É outra característica de um circuito em série. Quando eu ligo coisas em série, a DDP total do meu gerador, ela é distribuída entre as coisas ligadas em série. Mas ela é distribuída, não é sempre de maneira igual, não. Aqui está igual porque as lâmpadas são iguais. Quer ver? Eu vou mudar a resistência de uma das duas, tá? Para isso eu vou tirar esse circuito daqui, que eu não preciso dele mais. Era só para relembrar um pouquinho para a gente comparar. Então vamos deletar as coisas que estão aqui para a gente ganhar espaço. Olha só. Vou desligar aqui, deixar o meu voltímetro aqui do lado. E em vez de ter duas lâmpadas de 10, eu vou colocar uma lâmpada valendo 5. E outra valendo 10. Tá? Quando eu ligar as duas, você pode ver que uma está brilhando mais. Olha os raiozinhos amarelos. E a outra está brilhando menos. Como assim? Por quê? Não deveria ser igual, já que a corrente elétrica é igual? O brilho tem a ver com a potência, né? Mas a corrente é a mesma. Vamos ver quanto está a corrente desse circuito? 0,67 é a corrente elétrica desse circuito. Tá? Se a corrente elétrica desse circuito é 0,67 e a DDP vale 10, a gente consegue calcular a resistência equivalente, né? Quer ver? Deixar aqui indicado, né? Nesse circuito que eu montei, eu tinha uma lâmpada de 5 ohms. Opa, cadê meu? Ah, tá aqui embaixo. Uma lâmpada de 5 ohms, uma de 10 e uma DDP de 10 volts, né? E eu acabei encontrando uma corrente elétrica de 0,67 amperes. Vamos ver uma coisa. Isso aqui é a primeira lei de Ohm, eu vou fazer como se fosse um circuito, para o circuito todo. A DDP vale 10. A resistência do circuito como um todo eu não sei, tá? Finge que eu não sei. Vezes a corrente, que é 0,67. Quando eu passo esse termo aqui dividindo, vai ficar 10 sobre 0,67 igual a R.
significa que a resistência elétrica desse circuito é 15 ohms. Essa é a nossa resistência equivalente. Eu só estou provando para vocês de novo que no circuito em série as resistências são somadas. A resistência equivalente do meu circuito é sempre equivalente. É sempre a soma das resistências ligadas em série. Tá vendo? Se eu tenho 5 ligado com 10, a resistência equivalente vai ser 15. Tá bom? Tá bom. Beleza. Mas é só isso que você quer mostrar pra gente? Não. Eu quero mostrar mais algumas coisas também. Quer ver, ó? Voltando pro simulador. Beleza. A resistência é somada. Agora, olha a tensão. Vou medir a tensão aqui dessas coisas. O total vale 10, né? Quanto que eu tenho aqui? Deixa eu ver. Olha, do total de 10, eu tenho 6,67 na primeira lâmpada. Se o total é 10 e eu tenho 6,67 na primeira lâmpada, quanto que eu tenho que ter na segunda? O restante, que é 3,33. Sempre, sem exceção, a DDP total do circuito ela é distribuída de maneira proporcional às resistências quando o circuito está em série. Tá vendo? O total é 10. Ó. Se eu pegar desde a primeira lâmpada até a última lâmpada, vai dar 10. De que maneira ela é distribuída, Abud? 6,67 na primeira e 3,33 na segunda. Tá? Então, olha só. Características principais do circuito em série. A corrente elétrica é a mesma em qualquer lugar do circuito. A DDP é distribuída proporcionalmente igual aos valores da resistência, né? Tá? E terceira, existe uma dependência das coisas ligadas em série. Tá? Dependência da seguinte forma, sempre os alunos me perguntam, e parece fácil, mas gera dúvidas. Num circuito em série, vamos supor que essa lâmpada aqui queima. Se queimar, então eu desliguei ela, tá vendo? Todo o circuito para de funcionar. Ah, e se a segunda lâmpada queimar? Todo o circuito para de funcionar. No circuito em série, as coisas ligadas em série são dependentes umas das outras. Tanto é que eu posso brincar com esse interruptor aqui, ó. E quando eu desligo o interruptor, quando eu abro o meu circuito, todo o circuito para de funcionar. Tem gente que acha assim, ah, se essa lâmpada aqui queimar, ó, essa aqui vai funcionar, porque a corrente elétrica consegue chegar até nela. Mas não é assim que a corrente elétrica funciona. A corrente elétrica só sai do gerador, né? Ela tem que todo mundo movimentar juntinho, igual eu falei lá no começo da aula. Só sai do gerador se ela souber que ela consegue voltar. Então, se tiver qualquer ponto do circuito aberto, não vai ter corrente elétrica mais. Beleza? Então, vamos lá. Agora sim, agora eu vou mostrar para vocês o resuminho e nós vamos deduzir as coisas e fazer exemplos, tá? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Alguma curiosidade? Ah, nunca entendi alguma coisa assim. Isso aqui, sei lá, nunca ficou muito claro para mim. Pode perguntar. Vamos lá. Num circuito em série, eu preciso de mais de um receptor ligado ao mesmo gerador. Ou a um conjunto de geradores, tá? Depois eu mostro, tem um exemplo com isso aqui. Então, isso que é um circuito em série. Tá? Mas é uma maneira de você ligar. Você tem que ligar todos em sequência. Então, presta atenção. Eu vou pegar essa pilha e fazer um fio, ligar um fio nessa primeira lâmpada aqui. Ó. A partir da primeira lâmpada, eu vou ligar a segunda. Tem que ser em sequência. A partir da segunda lâmpada, eu vou ligar a terceira. E a partir da terceira lâmpada, eu vou fechar o meu circuito. Por isso que é um circuito em série, porque as coisas estão em sequência. Então, se você pensa que você é a corrente elétrica se movimentando, a corrente elétrica convencional, ela sai do polo positivo e passa através das lâmpadas até voltar no nosso gerador. Tá? Então,
como não existe opção para a corrente elétrica, como não existe para onde ela ir, né, a não ser caminhar por esse único caminho, a gente fala que esse circuito é em série. Uma lâmpada está após a outra, em sequência da outra, né, e por isso o circuito é em série. A corrente elétrica, então a primeira característica, eu mostrei para vocês no simulador, a corrente elétrica é a mesma em todo o circuito. A DDP total dos geradores é distribuída entre os receptores. Como assim? Se esse gerador aqui tiver uma DDP U total, igual eu falei lá, 10, né? Ela vai ser distribuída. Aqui eu vou ter uma DDP 1, aqui eu vou ter uma DDP 2 e aqui eu vou ter uma DDP 3. E tem que ser da seguinte maneira: a DDP total tem que ser igual à soma de U1 mais U2 mais U3. É igual, não é nem um pouquinho maior, nem um pouquinho menor, é exatamente igual. Tá bom? E a resistência total do circuito é a soma das resistências dos receptores, como eu mostrei para vocês também. Imagina que aqui eu tenho um resistor de resistência R1, aqui um resistor de resistência R2 e aqui um resistor de resistência R3. A resistência total do meu circuito é a soma deles, mas eu vou mostrar por quê. De acordo com a primeira lei de Ohm, U é igual a RI, certo? O que é U total? É a resistência total vezes a corrente total. O que é U1? É a resistência 1 vezes a corrente 1. E assim por diante. R2 vezes I2 mais R3 vezes I3. Só que a primeira característica aqui, ó, a corrente elétrica é a mesma em todo o circuito. Então, a corrente total é igual à corrente que passa aqui, aqui e aqui. Todas elas têm o mesmo valor. Se a corrente que sai daqui é 2, aqui é 2, aqui é 2, em qualquer lugar é 2. A corrente elétrica não aumenta nem diminui no circuito em série. Por isso eu posso cortar esses valores. E acabo chegando que a resistência total num circuito em série é a resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3 mais quantos eu quiser. Beleza? Então, só para mostrar, vem aqui dessa soma das DDPs. Tá? E lembrando também que existe aqui uma dependência. Os receptores são dependentes. Um depende do outro para funcionar. Dependentes uns dos outros. Não quer dizer, tem gente que confunde, se um queimar, todo mundo queima? Não. Se um queimar, todo o circuito para de funcionar. Não quer dizer que queima todo mundo, não. Tá? E última coisinha. A potência. O que é potência? Falamos aula passada, quando resolvemos alguns exercícios. A potência, que é a energia consumida, dissipada. Tem muito aluno também que tem problema nessa terminologia. Dissipada, consumida, é tudo a mesma coisa. Potência de algum receptor é quanto de energia ele consome, transforma por tempo. Tá? A potência de cada receptor aqui pode ser calculada de três formas. Você pode calcular como U vezes I. Eu quero a DDP, a potência aqui, ó, nesse primeiro carinho. Eu vou pegar o U dele vezes a corrente que passa através dele. Se for no segundo, eu não vou pegar os dados do primeiro, eu vou pegar os dados do segundo. E assim por diante. Pode ser assim, pode ser R vezes I ao quadrado, ou pode ser U ao quadrado sobre R. Você escolhe. Não tem fórmula mais correta ou fórmula mais errada. Aí você escolhe qual que você quer usar. Beleza? Então, quando a gente trabalha com o circuito em série, o que o exercício pode te pedir, né? O que o livro didático vai te pedir? O que o exercício vestibular vai te pedir? Bom, pode pedir a resistência total, a resistência equivalente, a potência dissipada em algum lugar do circuito, né?
ou, né, o que que acontece quando, quando você trocar um resistor por outro, esse tipo de coisa. Tá? Por isso eu vou mostrar aqui uma maneira de você treinar os circuitos em série. Beleza? Como que eu treino isso aí? Deixei aí separado aqui alguns, dois exemplos para a gente fazer. Só para fixar, tá? Então calcule a resistência equivalente. Eu vou colocar os valores ali para vocês. ADDP e as respectivas potências em cada receptor. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fingir que isso aqui é uma pilha de 12 volts. Aqui eu tenho um resistor, uma lâmpada que tem resistência de 4 ohms. E aqui eu tenho uma lâmpada que tem resistência de 6 ohms. Aí a primeira coisa que você tem que fazer quando você pega um exercício assim, né? Isso aqui é só exemplo para a gente fixar. É identificar se está em série realmente. Aí você vai caminhar no circuito e vai caçar se tem alguma divisão de corrente, se tem algum nó. O que que é um nó? Nó é algo assim, ó. É um pontinho do circuito, isso é um nó. Se tiver um pontinho que dele saem 3 linhas, você não está no circuito em série mais, tá? Se qualquer circuito que apresentar algum nó, ele não vai ser circuito em série mais. É a maneira mais fácil de você identificar com que tipo de circuito está trabalhando. Então, um nó, que é isso aqui, ele só aparece em circuito em paralelo. Então, se não tiver nó no circuito, eu garanto para você que você vai estar trabalhando com o circuito em série. Não tem nenhum nó, tá vendo? Em nenhum momento o circuito... Ah, Bud, aqui, ó, esse ponto aqui. Desse ponto só saem 2 linhas, então não é nó. Tem que sair pelo menos 3 linhas. Pelo menos, pode sair 4, 5, né? Depende do circuito que você estiver trabalhando, tá bom? Então é um circuito em série, beleza, conferido. Então, ele está em série. Se ele está em série, a resistência equivalente dele, ou resistência total, você chama do que você achar melhor, é a soma das resistências. 4 mais 6. Então, a resistência equivalente dele vai valer 10 ohms. Beleza? Identificou, calculou a resistência equivalente. Depois da resistência equivalente, você pode calcular a corrente elétrica que sai desse circuito. E, consequentemente, a corrente elétrica em qualquer lugar desse circuito, né? Porque no circuito em série, a corrente elétrica é sempre a mesma. Para calcular a corrente, você vai fazer U é igual a resistência equivalente vezes a corrente. O U que você vai usar é o U total, o U do gerador. Não é o U que é distribuído aqui não, tá? Então você vai lá e faz. 12 é igual a resistência equivalente, que vale 10, vezes a corrente. Ou seja, a minha corrente vale 1,2 amperes. Por quê? Porque 1,2 vezes 10 dá 12. Né? Ou então você passa o 10 dividindo e tal. 1,2 amperes. Ok. E agora? E as respectivas potências? Eu vou fazer até um pouquinho diferente. Ó. Eu vou desenhar aqui separadamente. Tá? Esse aqui é o nosso resistor de 4 ohms. A lâmpada, tá? A bolinha com X no meio é um dos símbolos que a gente pode usar para a lâmpada. E 6. Através do resistor de 4 ohms, passa uma corrente de 1,2 amperes. Isso faz com que haja uma diferença de potencial. Chama aqui, ó, um ponto de A e esse ponto de B. Qual que é a diferença de potencial entre os pontos A e B? Como é que eu calculo, Abud? U, AB, a diferença de potencial entre os pontos A e B, é igual à resistência que existe entre esses dois pontos, vezes a corrente que passa por esses dois pontos. Você pode aplicar a primeira lei de Ohm em tudo quanto é lugar, tá vendo? Melhor coisa que tem. Então, a DDP entre os pontos AB é igual à resistência que existe entre esses dois pontos, que é 4, vezes a corrente que ali existe, nele passa.
Então, vai dar 4,8 volts. Pensa aqui embaixo. Aqui eu também tenho uma corrente de 1,2 amperes. Mas eu vou chamar aqui de C e aqui de D. Só para não ficar igual lá em cima. Qual que é a DDP que existe entre os pontos C e D? É a resistência que existe entre os pontos C e D, vezes a corrente que ali passa. Então, a DDP entre os pontos CD é 6 vezes 1,2, que dá 7,2 volts. Agora, olha só. Quanto que é 4,8 mais 7,2? É 12. Os 12 volts foram distribuídos da seguinte forma. A pilha falou assim, ó amigo, dos meus 12, você vai ficar com 4,8 volts e você vai ficar com 7,2 volts. Isso sempre é verdade. Sempre a DDP total é distribuída, né, para os geradores que estão, para os receptores que estão ligados ali. E se eu quiser calcular a potência ali? Se eu quiser calcular a potência desse carinha aqui, o que eu faço? Aplica uma das três fórmulas. Você escolhe. Eu sempre gosto de usar essa aqui, porque ela não tem nenhum quadrado. Então, eu vou calcular a potência. Potência entre os pontos A e B. Eu posso calcular como a DDP ali, entre os pontos A e B, vezes a corrente que passa ali. A potência entre os pontos A e B é igual a 4,8 vezes 1,2. Então, a potência entre os pontos A e B é 4,8 vezes 1,2. 5,76. Watts. O que esse W significa? Significa que esse resistor de 4 ohms está consumindo 5,76 joules por segundo. 1 watt equivale a 1 joule por segundo. Tá? Se precisar fazer regra de 3 em algum momento. E esse cara, qual que é a potência dele? A potência entre os pontos CD é a DDP entre os pontos CD vezes a corrente que ele passa. Então, só fazer a continha. É 7,2 vezes 1,2. Então, a potência ali entre os dois pontos é 8,64. Agora eu vou mostrar mais uma coisa para vocês do circuito em série. Na verdade, de qualquer circuito. Calcula a potência do gerador. Como é que eu calculo a potência do gerador? É só eu fazer... É só eu fazer P igual a U vezes I com os valores dele, tá? 12, que é o valor dele, vezes a corrente, que é 1,2. Olha que interessante. A potência dele, 12 vezes 1,2, é 14,4 watts. Quanto que dá 5,76 mais 8,64? 14,4. Ou seja, a potência do gerador, ela também é distribuída nos receptores. Potência é energia por tempo, né? Então tem que ser distribuída. A energia do gerador é jogada para um, para outro, e ela não pode, energia não se perde, não se cria, né? Não se destrói, não se cria, só se transforma. Por isso, então. Alguma dúvida nesse exemplo que eu fiz? Fazendo bem devagar, porque essa é a matéria que cai, né? Sempre cai no Enem. Sempre, sem exceção. Cai porque a competência 2, habilidade 5, fala que o aluno que faz o Enem tem que ser capaz de dimensionar circuitos elétricos de uso cotidiano, né? Alguma dúvida aí? Vocês estão caladinhos demais hoje. Deixa eu ver. Mariana perguntando, é só fazer continha de proporção para saber o valor da DDP em cada lâmpada? Pode ser, Mariana. Você pode fazer a continha de proporção, sim. Lembrando que a DDP total é sempre a do gerador, né?
Vamos pegar aqui, ó, esse aqui com 2 ohms, 4 ohms, e aqui com 6 ohms. E aqui eu vou ter duas pilhas agora, ó, de 12 volts. E nós vamos repetir os procedimentos. Eu quero calcular a resistência equivalente, quero calcular as DDPs, então vou chamar de U1, U2 e U3, em cada lâmpada. Isso aqui é para treinar, gente, porque quando a gente pegar, chama essa de lâmpada 1, essa de lâmpada 2, essa de lâmpada 3. Se você não treinar, você não vai dar conta de pegar os exercícios mais complicados para frente. E também quero saber quanto que vale P1, P2, P3, que são as potências de cada lâmpada ali. Certo? Então eu preciso saber isso aqui. Aí eu vou seguir os passos. O primeiro passo que eu tenho que fazer, né, não adianta, é identificar. Então eu vou caçar para ver se tem algum daqueles bichinhos chamados nós aqui nesse meu circuito. Tem algum nó? Tem alguma coisa parecida com isso? Pode ser também saindo mais linhas, pode ser algo assim, né? Mas tem que sair pelo menos 3 linhas. Tem algum nó nesse circuito? Não, não tem, né? Então você olha, caça aqui, não tem nenhum nó. Tem uns fios meio tortos assim, mas não tem nó. Para ter nó tinha que ter uma linha saindo para cá, né? Ou outra coisa vindo para cá, mas não tem. Então se não tem nó, é um circuito em série. Ok. Se é um circuito em série, eu sei calcular a resistência equivalente. Então esse é o nosso primeiro passo. Sempre para você treinar, você vai calcular a resistência equivalente. Identificou que é em série, soma tudo. A resistência equivalente, então, vai ser de 12 ohms. Beleza. Fechou. Segundo passo, eu preciso calcular a corrente que sai do circuito? Preciso. Por quê? Porque é através da corrente que eu vou achar as DDPs e achar as potências, né? Agora, presta atenção. Vocês viram que para calcular a resistência equivalente, eu nem olhei para os geradores, não precisa. A resistência equivalente, né, ela não depende aqui do gerador, ela depende do que está ligado no circuito, né? Por isso que eu nem olhei. Agora eu preciso olhar. Porque para calcular a corrente elétrica do meu circuito, eu preciso saber qual que é a DDP total dele para calcular qual é a corrente elétrica. Como eu tenho duas lâmpadas, ó, eu vou desenhar aqui como se... Deixa eu pegar outra cor aqui. Né? O tracinho maior, ó, desculpa, tá ao contrário. Tracinho maior é polo positivo, tracinho menor é polo negativo. Tracinho maior é polo positivo, tracinho menor é polo negativo. Se você liga as lâmpadas assim, as pilhas assim, ó, o positivo de uma no negativo da outra, tá? Você está ligando essas lâmpadas, essas pilhas em série, em sequência, tá? Você não pode coincidir positivo com positivo, nem negativo com negativo. Mas se for positivo com negativo, você vai somar as DDPs. Então aqui a gente tem um gerador composto por dois geradores, dando um total de 24 volts. A resistência equivalente é 12, ou seja, a minha corrente elétrica vai ser de 2 amperes. Beleza. Agora o meu terceiro passo. No terceiro passo, já que é um circuito em série, eu posso calcular as DDPs em cada lugar. Aí tá vendo, Mariana, como são 3 lâmpadas, a DDP total é 24 volts, né? Eu sei que desse ponto ali até aqui embaixo, eu tenho 24 volts, né? São 2 lâmpadas de 12. Mas como que seria fazer, né, essa proporção aqui? Como que você ia descobrir? Eu acho mais fácil você ir fazendo. U é igual a RI. Faz 3 vezes. Ó. Você faz 3 vezes pegando os valores de cada receptor. Qual que é a DDP aqui? Né? O 1 é o R que vale 2, vezes a corrente que vale 2. Acabamos de calcular. Então, o 1 vale 4 volts. O 2 é aqui, nesse carinha, né? É 4 vezes a corrente. A corrente é 2 em todo lugar aqui. Então, o 2 é 8 volts.
Ah, e o 3? O 3 é o que sobrou, né? Mas vamos fazer só porque... Ó, se aqui é 4 volts e aqui é 8 volts, 8 com 4 é 12. O total é 24, tem que ter 12 aqui. Né? Mas vamos fazer a conta só para ver se está certo. O R é 6 e a corrente é 2. Então, o 3 é 12. Certinho, né? Aí você soma tudo para ver se está certo. 4 com 8 é 12. Com 12 é 24, que é a junção desses dois geradores. Ok. E por último, e não menos importante, que seria o nosso quarto passo para treinar, vamos calcular as potências. Aí você faz P igual a U vezes I para um, P igual a U vezes I para o outro, faz 3 vezes. Né? P1 é a primeira DDP, que é 4 vezes a corrente. Ah, então a primeira lâmpada está dissipando 8 watts. P2 é 8 volts vezes 2 amperes, né? Então a segunda lâmpada está dissipando 16 watts. E P3 é o 3, que é 12, vezes a corrente, que é 2. Então, a terceira lâmpada está dissipando 24 watts. Se te perguntasse assim, quem que brilha mais? É a terceira lâmpada. Por quê? Ah, porque o brilho tem tudo a ver com a potência da lâmpada, né? Com a energia que ela está transformando. Então a terceira lâmpada brilha mais. E qual que seria a potência total do meu circuito? Só somar tudo. 48 watts. Essa é a potência total que o meu circuito está dissipando. Certo, gente? Tranquilo? Alguma dúvida aí nessa parte? Beleza. Só uma coisa então. Vamos pegar aqui essa... Vou deixar... Qual outro modo as pilhas podem aparecer no circuito? Podem aparecer em paralelo. É muito raro, tá, Nicole, aparecer em paralelo. Aí você não soma as EDPs, você mantém as EDPs. Mas a gente não sabe que é paralelo. Finge que você não sabe que é paralelo ainda. Então, por isso que eu só coloquei em série. Mariana perguntando, quanto maior a resistência, maior a potência? Cuidado com essa pergunta. Presta muita atenção no que eu vou te responder. Em um circuito em série, sim. Só em um circuito em série que isso é verdade. Em um circuito em série, a lâmpada, o resistor que tiver a maior resistência, vai dissipar a maior potência. Isso só é verdade em um circuito em série. Por que, Abud? Porque em circuito misto, circuito em paralelo, isso vai ser verdade para onde houver a maior corrente. Como no circuito em série não dá para diferenciar por corrente, porque a corrente é igual em todos os pontos, então vai dissipar a maior potência quem tiver maior resistência. Certo? Só uma última coisa. E se eu quisesse calcular, né? Deixa eu só escrever aqui antes de apagar o negócio. Essa lâmpada aqui, a primeira, a gente já viu que é 8 watts, a segunda é 24 watts e a terceira é 48 watts, tá? E se eu quisesse, se eu tivesse se eu te fizer uma pergunta assim, qual a energia consumida por essa lâmpada aqui, se ela funciona 4 horas por dia no mês? Quanto ela consome? Tá? Se ela funciona 4 horas por dia no mês, quanto ela consumiria? Como que você faz esse raciocínio? Tá? É muito simples. Potência é energia por tempo. Consumo é energia. Então, multiplicando o cruzado, você ficaria com energia é igual a potência vezes tempo. Se não te falar nada,
tá? Você vai calcular em joules, mas aqui, deixa eu melhorar isso aqui só uma coisa. Consumiria em quilowatts-hora, mais fácil, tá? Então, eu preciso pegar a potência em quilowatts, eu falei isso na aula passada, mas é sempre bom reforçar, e multiplicar pelo tempo em horas, o tempo total do seu consumo total. Como essa lâmpada possui uma potência de 48 watts, para eu passar para quilowatt, eu divido por 1000. Então, dá 0,048 quilowatts. É 4 horas por dia. Como eu quero no mês, eu vou multiplicar por 30. 4 vezes 30 dá um total de 120 horas de uso. Tá vendo? Ó? Então, eu posso calcular agora a energia. É a potência, 0,048 quilowatts, vezes 120 horas. Então, essa lâmpada consumiria 5,76 quilowatts-hora no mês. Por isso que eu multipliquei por 30, né? Porque é 4 horas por dia vezes 30 dias. Ok? É só, porque isso aí cai toda hora em vestibular, cai no Enem e tal. É só para reforçar. Sempre calcular consumo, essas coisas assim, é importante.